Após aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias, ela quer espalhar o evangelho para a amiga. Minha amiga é uma crente de longa data e tem humanidade boa. Então compartilhei a obra de Deus nos últimos dias. Mas a amiga dela insiste em suas noções religiosas e se recusa a investigar. Acredito em Deus há pouco tempo e não consigo resolver os problemas dela. Quero que outra irmã comungue com ela. Mas minha amiga não quer. Não sei mais o que fazer. No fim, como é que ela confia em Deus para trazer a amiga para diante de Deus? No outono de 2011, conheci Fang Min da minha aldeia. Tinha humanidade boa e era bondosa. Ela acreditava no Senhor por mais de 20 anos. Participava de reuniões e lia a Bíblia. Ela era uma crente verdadeira. Por isso, quis pregar o Evangelho de Deus Todo-Poderoso para ela. Na época, minha fé em Deus era recente e eu entendia pouca verdade. Por isso, pedi à irmã Lee que testificasse a obra de Deus a Fang Min. Fang Min decidiu, então, investigar a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Graças a Deus. Na hora, fiquei muito feliz. Mas alguns dias depois, quando fui visitar a Fang Min, ela disse que não queria continuar investigando. O que aconteceu? Fang Min disse: eu li as palavras de Deus Todo-Poderoso e as achei boas. Por isso liguei para minha mãe e contei a ela do retorno do Senhor. Ela disse que você acredita na Relâmpago do Oriente e que eu não deveria fazer isso. Nossos pregadores dizem que as palavras e a obra de Deus estão na Bíblia e que não existe palavra nem obra de Deus fora dela. Que a Relâmpago do Oriente se afasta da Bíblia e que isso não pode ser a volta do Senhor. Muitos religiosos têm essa noção. Sim. Como você comungou com ela para resolver isso? Como? Eu vi que Fang Min havia sido enganada pela sua mãe. Por isso eu disse: se acreditamos que as palavras e a obra de Deus estão na Bíblia e que elas não existem fora da Bíblia, isso não é limitar Deus ao que está nas Escrituras? Deus não pode mesmo fazer obra nova fora da Bíblia, nem expressar palavras novas? Deus é o Criador, a fonte da vida. Ele é onipotente, sábio e diverso. A Bíblia pode representar a totalidade de Deus? Como as palavras e a obra de Deus podem ser só as que estão na Bíblia? Certo. A obra de Deus é sempre nova. Cada estágio da sua obra se apoia no anterior. E sua obra é mais nova e elevada a cada estágio. Sim. Na era da lei, Deus emitiu leis para conduzir as pessoas na vida na terra. Na era da graça, Deus não repetiu a obra da era da lei. Em vez disso, com base na obra da era da lei, ele fez a obra de redenção. Essa nova obra está registrada no Antigo Testamento? Não. Não. Quem se agarrou ao Antigo Testamento não aceitou a nova obra do Senhor Jesus e foi abandonado e excluído por Deus. O mesmo vale para este estágio de obra. No plano de Deus para a obra de salvação, ele faz a obra de julgamento segundo as necessidades humanas, para resolver o problema do pecado e para que as pessoas possam ser purificadas. Só se seguirmos os passos do Cordeiro e aceitarmos a nova obra de Deus, podemos ganhar a salvação e entrar no reino de Deus. Certo. Eu disse: sua mãe não viu as novas palavras de Deus. Por isso ela lhe disse essas coisas. Investigue antes. Não decida cegamente. Se você perder o retorno do Senhor, você não terá mais a chance de ser salva por Deus. Certo. Mas não importava o que eu dissesse, ela não queria ouvir. Eu queria que outra irmã comungasse com ela, mas Fang Min só falava comigo. Ela disse que logo voltaria para sua cidade e já tinha comprado a passagem de trem. Ela estava tão perturbada e abalada. Se ela voltasse, o pastor dela não a perturbaria ainda mais? Sim, eu também me preocupei. Mas Fang Min já tinha decidido. Não tive escolha. Eu sabia que ela não ouviria o que eu tinha a dizer e tive que me despedir. Em casa, pensei em como seria difícil pregar a Fang Min após ela voltar para sua cidade. Sem esperança, senti que pregar o evangelho era difícil demais. Pensar só me deixava pior. Quando comecei a ficar negativa, lembrei-me da palavra de Deus.
Na era da graça, Jesus teve piedade dos humanos. Se uma ovelha de 100 se perdia, ele deixava as 99 para procurá-la. Esse verso não representa um tipo de ação mecânica nem uma regra. Ele mostra a urgência de Deus de salvar as pessoas, bem como seu profundo amor por elas. Não é uma maneira de fazer as coisas, é um tipo de caráter, um tipo de mentalidade. Amém. Amém. As palavras de Deus me comoveram. Basta que uma entre 100 ovelhas se perca, para que Deus deixe as 99 para achar a ovelha perdida. Vi que o desejo de Deus de salvar a todos é sério e sincero. Deus não quer perder ninguém que realmente crê nele. O seu amor pelas pessoas é tão grande. Sim. Senti vergonha ao contemplar as palavras de Deus. Para salvar o homem corrupto, Deus veio encarnado para a terra e pagou um grande preço, na esperança de que os crentes sinceros em Deus viessem para diante dele e aceitassem ser salvos. Mas ao achar difícil pregar, eu recuei e me tornei passiva. Eu não considerava a vontade de Deus. Embora Fang Min fosse enganada e tivesse noções religiosas, ela era uma crente verdadeira em Deus. Eu devia ajudá-la a entender a verdade, a eliminar suas noções e voltar para Deus. Esse era o meu dever. Era assim. Lembrei-me de outras palavras de Deus. O coração e o espírito do homem estão nas mãos de Deus. Tudo de sua vida é observado pelos olhos de Deus. Não importa se você acredita ou não. Todas as coisas, vivas ou mortas, vão se transformar, mudar, se renovar e desaparecer de acordo com os pensamentos de Deus. É assim que Deus preside sobre todas as coisas. Amém. A palavra de Deus me deu força e confiança. Todas as coisas estão nas mãos de Deus, incluindo nossos pensamentos e ideias. Aos nossos olhos, Fang Min havia sido perturbada. Tinha que voltar para casa. E a esperança de pregar o evangelho a ela era pequena. Mas Deus é soberano. Se ela era uma ovelha dele, ela entenderia sua voz. Sim. Eu só podia me esforçar para cooperar. E eu não podia desistir até o fim dessa questão. Quando reconheci isso, eu orei a Deus. Deus, Fang Min não quer investigar o caminho verdadeiro. Eu a confio a tuas mãos. Se ela é tua ovelha, desejo me esforçar para pregar o evangelho a ela. Graças a Deus. Depois disso, eu soube que Fang Min achava que seu trem sairia à noite, mas na verdade era de manhã. Por isso ela não partiu. Graças a Deus. Graças a Deus. Então você pôde seguir pregando o evangelho a ela. Sim. Vi que o coração e o espírito das pessoas estão nas mãos de Deus. E é Ele que orquestra e arranja tudo. Agradeci a Deus sem parar no meu coração. E me senti mais confiante em pregar para Fang Min. Graças a Deus. Depois disso, procurei Fang Min. E ao ver que ela mantinha suas noções, li estas palavras de Deus Todo-Poderoso para ela. Deus Todo-Poderoso diz: uma vez que estamos buscando as pegadas de Deus, cabe a nós buscar a vontade de Deus, as palavras de Deus, suas declarações. Pois onde quer que haja novas palavras ditas por Deus, a voz de Deus está ali. E onde quer que haja passos de Deus, os feitos de Deus estão ali. Onde quer que haja a expressão de Deus, ali Deus aparece. E onde quer que Deus apareça, ali existem o caminho, a verdade e a vida. Na busca pelas pegadas de Deus, vocês ignoraram as palavras de que Deus é o caminho, a verdade e a vida. Assim, mesmo quando recebem a verdade, muitas pessoas não acreditam que tenham encontrado as pegadas de Deus e muito menos reconhecem a aparição de Deus. Que grave erro! A aparição de Deus não pode ser acomodada às concepções do homem, e muito menos Deus irá aparecer por ordem do homem. Deus faz suas escolhas próprias
e tem seus planos próprios quando realiza sua obra. Além disso, ele tem seus objetivos próprios e seus métodos próprios. Qualquer que seja a obra que realiza, ele não tem necessidade de discuti-la com o homem, nem de buscar o seu conselho, muito menos de informar a toda e qualquer pessoa sobre sua obra. Esse é o caráter de Deus, que deve, aliás, ser reconhecido por todos. Se vocês desejam testemunhar a aparição de Deus, se desejam seguir as pegadas de Deus, então devem antes se afastar de suas próprias noções. Você não deveria exigir que Deus faça isso ou aquilo, e menos ainda deveria encerrá-lo em seus limites próprios e restringi-lo às suas próprias noções. Em vez disso, vocês deveriam exigir de si mesmos como deveriam buscar as pegadas de Deus, como deveriam aceitar a aparição de Deus e como deveriam se submeter à nova obra de Deus. Isso é o que o homem deveria fazer. Amém. Depois de ler as palavras de Deus, eu comunguei com ela. Se queremos acolher a volta do Senhor, devemos saber renunciar às nossas noções. Os pensamentos de Deus não estão ao alcance dos pensamentos humanos. Deus não opera de acordo com as noções humanas. Certo. Você acha que toda a obra e as palavras de Deus estão na Bíblia e que não existe nenhuma fora da Bíblia? Mas isso tem base na palavra de Deus? Não. Isso não se baseia nas noções humanas? Certo. Quando o Senhor Jesus veio para operar, os fariseus não analisaram quanta verdade ele expressava. Eles se agarraram ao Antigo Testamento, achando que as palavras e a obra do Senhor Jesus estavam fora da Bíblia. Usaram isso para condenar o Senhor Jesus. E, no fim, cometeram o pecado hediondo de pregar o Senhor na cruz. Devemos aprender uma lição com o fracasso dos fariseus. Sim. As palavras e a obra de Deus não são limitadas por nenhuma pessoa, nem coisa, muito menos pela Bíblia. Deus fala mais palavras e faz mais obra de acordo com seu plano de gerenciamento e com as necessidades da salvação da humanidade. Sim. Então, para determinar se Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus retornado, não podemos olhar para se as palavras e a obra dele estão fora da Bíblia. Devemos ver se as suas palavras são a verdade. E se ele pode fazer a obra de salvar a humanidade. Pois só Deus é a verdade, o caminho e a vida. E só Deus pode salvar a humanidade. Sim. Você leu e reconhece o poder e a autoridade das palavras de Deus Todo-Poderoso. Elas revelam o plano de gerenciamento de 6.000 anos de Deus, os mistérios da Bíblia, quem pode entrar no reino dos céus e o destino da humanidade. Ninguém conhece esses mistérios da verdade e só Deus poderia revelá-los. Certo. Mas Fang Min me interrompeu antes que eu pudesse concluir a minha comunhão. Pensei, é porque não entendo o suficiente da verdade e minha comunhão não é clara? Após isso, eu quis que a irmã Li comungasse mais com ela. Mas Fang Min não permitiu. Fiquei preocupada. Minha fé em Deus era recente e eu entendia pouca verdade. Mas Fang Min tinha mais de 20 anos de fé e eu não conseguia resolver os problemas dela. Diante dessas dificuldades, eu quis recuar. Pensei, se eu não conseguir pregar a ela, eu pararei. Pensar me deixava mais negativa. E a caminho de casa, não senti motivação. Mais tarde, os irmãos ficaram sabendo do meu estado e leram as palavras de Deus para mim. Deixe-me ler dessa vez. Ok. A que se refere esta palavra fé? É a crença genuína e o coração sincero que os humanos deveriam possuir quando não podem ver nem tocar algo. Quando a obra de Deus não se alinha às noções humanas, estando além do alcance humano. Essa é a fé da qual eu falo. As pessoas necessitam de fé durante períodos de dificuldade e refinamento. E com a fé vem o refinamento. Refinamento e fé não podem ser separados.
Não importa como Deus opera, nem o tipo de ambiente em que você está. Você é capaz de buscar a vida e de buscar a verdade. E conhecimento da obra de Deus, de entender suas ações e de agir com base na verdade. Fazer isso é ter fé verdadeira. E fazer isso demonstra que você não perdeu a fé em Deus. Ter fé verdadeira é ser capaz de persistir na busca da verdade por meio do refinamento. Verdadeiramente amando a Deus, nunca duvidando dele. Praticando a verdade para satisfazê-lo, não importando o que ele faça. Buscando a sua vontade para considerá-la. Amém. Depois de ler as palavras de Deus, uma irmã comungou. Se recuamos ao sentir dificuldade para pregar o Evangelho, é porque não entendemos a vontade de Deus. Deus permite que essas dificuldades nos acometam, para que a nossa fé seja aperfeiçoada e para aprendermos a confiar em Deus. Ao mesmo tempo, com essas dificuldades, podemos entender a verdade e aprender a testificar da obra de Deus. Sim. Com a sua comunhão da palavra de Deus, percebi que havia as boas intenções de Deus nas dificuldades que eu enfrentava. Era um modo de aperfeiçoar minha fé e me ajudar a entender mais da verdade. Certo. Mas quando eu tinha dificuldades, em vez de confiar em Deus para buscar a verdade, para resolver as noções de Fang Min e trazê-la para diante de Deus, eu seguia atolada em dificuldade, querendo desistir. Eu não queria me esforçar mais nem pagar um preço mais alto, e não considerava a vontade de Deus. Quando os fatos me revelaram, vi que eu não tinha fé em Deus e que minha estatura era baixa. Lembrei-me da palavra de Deus. Quanto mais as pessoas seguem as exigências de Deus, maior é a obra do Espírito Santo. Isso. Se as pessoas cooperam mais o Espírito Santo opera. Sim. Eu só devia me esforçar para testificar da aparição e obra de Deus para ela. Embora Fang Min tivesse uma fé de mais de 20 anos e conhecesse a Bíblia, eu tinha a palavra de Deus Todo-Poderoso. Ela é a verdade e pode resolver os problemas de todos. Contanto que eu confiasse em Deus e pagasse um preço, Deus a esclareceria. Depois disso, busquei com aqueles que entendiam a verdade sobre as noções de Fang Min. E meus irmãos me ajudaram a achar palavras de Deus relacionadas. Então voltei para a casa de Fang Min e li estas palavras de Deus Todo-Poderoso. A doutrina precisa ser aplicada à obra de Deus? E Deus deve operar de acordo com as profecias dos profetas? Afinal, o que é maior, Deus ou a Bíblia? Por que Deus deve operar de acordo com a Bíblia? Será que Deus não tem o direito de ir além da Bíblia? Deus não pode se afastar da Bíblia e fazer outra obra? Por que Jesus e seus discípulos não guardavam o sábado? Se fosse para ele guardar o sábado e praticar de acordo com os mandamentos do Antigo Testamento, por que Jesus não guardou o sábado depois que veio, mas em vez disso, lavou os pés, cobriu a cabeça, partiu o pão e bebeu o vinho? Tudo isso não está ausente dos mandamentos do Antigo Testamento? Se Jesus honrava o Antigo Testamento, por que ele rompeu com essas doutrinas? Você deve saber qual veio primeiro, Deus ou a Bíblia. Sendo o Senhor do sábado, ele não poderia também ser o Senhor da Bíblia? Se você deseja ver a obra da Era da Lei e como os israelitas seguiram o caminho de Jeová, deve ler o Antigo Testamento. Se deseja entender a obra da Era da Graça, deve ler o Novo Testamento. Mas como você vê a obra dos últimos dias? Você deve aceitar a liderança do Deus de hoje e entrar na obra de hoje, pois esta é a nova obra e ninguém a registrou anteriormente na Bíblia. Hoje, Deus encarnou e selecionou outros escolhidos na China. Deus opera nessas pessoas. Ele continua a partir de sua obra na Terra. Continua a partir da obra da Era da Graça. A obra de hoje é uma senda que o homem nunca trilhou e um caminho que ninguém jamais viu.
É obra que nunca foi feita antes. É a mais recente obra de Deus na Terra. Assim, uma obra que nunca foi feita antes não é história, porque agora é agora, e ainda não se tornou o passado. As pessoas não sabem que Deus fez uma obra maior e mais recente na terra e fora de Israel, e que já foi além do escopo de Israel, além das previsões dos profetas. Uma obra nova e maravilhosa fora das profecias. Obra mais nova além de Israel. Obra que as pessoas não podem perceber nem imaginar. Como a Bíblia poderia conter registros explícitos de tal obra? Quem poderia ter registrado cada pedacinho da obra de hoje sem omissão antecipadamente? Quem poderia ter registrado essa obra mais poderosa e mais sábia que desafia as convenções contida no velho livro mofado? A obra de hoje não é história, e como tal, se você deseja seguir a nova senda de hoje, deve se separar da Bíblia, deve ir além dos livros de profecia ou de história contidos na Bíblia. Só então você será capaz de percorrer a nova senda corretamente. E só então você poderá entrar no novo reino e na nova obra. Amém. Depois de ler as palavras de Deus, eu comunguei com ela. Você crê que, já que a obra de Deus Todo-Poderoso não está na Bíblia, Ele não é o Senhor retornado? Isso é restringir Deus ao que está na Bíblia, o que é delimitar Deus. Sim. Quem veio primeiro, Deus ou a Bíblia? A Bíblia existia quando Deus criou os céus, a terra e todas as coisas? Abraão não tinha a Bíblia. Ele não acreditava em Deus segundo a Bíblia. Podemos dizer que Abraão não acreditava em Deus? Devemos entender que a Bíblia só é o registro histórico da obra de Deus. Ela foi criada depois de Deus completar sua obra e foi redigida por autores posteriores. Sim. Quando o Senhor Jesus veio para operar, não havia Novo Testamento, só o Antigo Testamento. Foi só séculos após o Senhor Jesus operar que o Antigo e o Novo Testamento vieram a existir. Isso prova que as palavras e a obra de Deus vieram antes da Bíblia ser escrita. Isso é um fato. Certo. Deus aparece e opera nos últimos dias. Como suas palavras e obra poderiam já estar registradas na Bíblia? Isso. O Senhor Jesus profetizou que ao retornar nos últimos dias ele expressaria toda a verdade e abriria o pergaminho. Essas coisas são realizadas nos últimos dias. Como poderiam estar na Bíblia de antemão? Sim, certo. Eu continuei. Se quisermos acolher o Senhor, devemos ir além da Bíblia e investigar as palavras e a obra atuais de Deus. Só assim seguiremos os passos de Deus. Sim. Após comungar isso a Fang Min, ela parecia entender um pouco, mas ainda estava confusa e disse: Deus Todo-Poderoso diz a verdade. A obra de Deus veio mesmo primeiro e a Bíblia veio depois. E eu entendo que Deus é maior do que a Bíblia. Mas tenho lido a Bíblia durante décadas e não posso renunciar a ela assim. Ainda devo ler a Bíblia. Então Fang Min me fez várias perguntas. No início, elas me deixaram confusa. Eu não sabia como comungar para responder às perguntas dela. Já em casa, orei a Deus pedindo que Ele me guiasse e quis comungar com Fang Min de novo. Um dia fui à casa dela e vi uma Bíblia e um livro das palavras de Deus Todo-Poderoso. Percebi que, embora Fang Min dissesse não aceitar, ela queria investigar a obra de Deus Todo-Poderoso. E vi alguma esperança para ela. Graças a Deus. Vi que ela tinha o desejo de buscar. Sim. Lembrei-me das palavras do Senhor Jesus. E quem busca, acha. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Se estiverem dispostas a buscar, as pessoas serão guiadas por Deus. Sim, isso. Mais tarde, Fang Min adoeceu e foi internada. Pedi licença do meu emprego para cuidar dela e ler a palavra de Deus. O chefe notou isso e inventou desculpas para me repreender. No início, consegui suportar. Achei que desde que Fang Min aceitasse a verdade, não teria problema eu sofrer um pouco.
Mas depois de ler a palavra de Deus para Fang Min várias vezes, ela ainda não quis investigar. A essa altura, me senti desencorajada. Achei que eu tinha pago um preço alto, mas Fang Min seguia me recusando. Por quanto tempo eu devia pregar até ela aceitar? Pensar nisso me desanimava e eu perdia a vontade de cooperar. Depois disso, li na palavra de Deus. Você está ciente do fardo sobre seus ombros, da sua comissão e da sua responsabilidade? Onde está seu senso de missão histórica? Como você servirá bem como mestre na próxima era? Você tem um forte senso do papel de mestre? Como explicaria ao mestre de todas as coisas? Ele é mesmo o mestre de todas as criaturas e coisas no mundo? Quais são seus planos para a fase seguinte da obra? Quantas pessoas estão esperando ter você como pastor? A sua tarefa é pesada? Elas são pobres, lastimáveis, cegas e perdidas. Lamentando na escuridão. Onde está o caminho? Como anseiam para que a luz, como uma estrela cadente, desça repentinamente e disperse as forças sombrias que oprimem o homem há anos. Quem sabe o quanto anseiam, dia e noite por isso. Mesmo quando a luz passa brilhando, essas pessoas atormentadas permanecem presas em um calabouço escuro sem esperança de libertação. Quando deixarão de chorar? Terrível é o infortúnio desses espíritos frágeis que nunca conheceram descanso e que há muito tempo têm sido presos por laços impiedosos e história congelada. Quem ouviu os seus lamentos? Quem testemunhou sua miséria? Já pensou em como o coração de Deus está entristecido e ansioso? Como ele pode suportar ver o homem inocente de sua criação sofrer tanto? Afinal, os seres humanos são as vítimas que foram envenenadas. Embora o homem tenha sobrevivido, quem sabe que ele foi envenenado pelo maligno há muito tempo? Você se esqueceu de que é uma das vítimas? Pelo seu amor a Deus, você não está disposto a se esforçar para salvar esses sobreviventes? Nem a dedicar sua energia para retribuir ao Deus que ama a humanidade como sua própria carne e sangue? Amém. Amém. Essas palavras de Deus são tão inspiradoras. Lê-las traz motivação. Sim. Sentimos o desejo urgente de Deus em suas palavras. Quanto aos que vivem sob o império de Satanás e não vieram para diante de Deus, Deus se preocupa. E espera que eles possam obter salvação nos últimos dias. Sim. Como alguém que tinha aceitado a obra de Deus, eu sabia que devia trazer os que não vieram para diante de Deus, até a casa de Deus, para aceitarem sua salvação. Essa era a minha responsabilidade. Sim. Na Era da Graça, muitos foram martirizados por espalharem o Evangelho, e no fim ele se espalhou e ficou conhecido por todos. E pensei em Noé, que construiu a arca para cumprir a comissão de Deus durante 120 anos. E a despeito das dificuldades, da zombaria e da calúnia que ele enfrentou, ele não desistiu. No fim, ele completou a comissão e ganhou a aprovação de Deus. Noé tinha tamanha fé em Deus. Sim. Embora eu tivesse dificuldades na pregação do Evangelho e suportasse algum sofrimento, tudo isso estava longe do preço pago pelos santos ao longo das eras. Lembrei-me de quando meus irmãos pregaram o Evangelho a mim. Eu também os recusei várias vezes. E eles seguiram pregando até eu aceitar. Agora com Fang Min, por que eu não conseguia tratá-la com o mesmo amor? Ela não entendia a verdade e tinha noções religiosas. Portanto, não era normal que ela resistisse? Eu não podia desistir dela só porque era difícil. Quando reconheci isso, senti muito remorso e fiz um juramento a Deus.
Não importavam que dificuldades eu encontrasse pregando o evangelho. Eu me esforçaria para cooperar e espalhar o evangelho. Essa era a minha responsabilidade. Graças a Deus. Ao entender a vontade de Deus, você terá força e confiança. Certo. Sim. Depois, segui cuidando de Fang Min e lendo as palavras de Deus para ela. Um dia, ela me disse: por meio das palavras de Deus que você leu para mim nesse tempo, entendo que as pessoas não deveriam delimitar Deus ao que está na Bíblia. A obra de Deus é sempre nova. E o que a Bíblia contém é a obra passada de Deus. Se Deus retornasse e fizesse as coisas registradas na Bíblia, sua obra estaria se repetindo. Certo. Ela perderia seu sentido. Sim. Só quando Deus faz nova obra fora da Bíblia, permitindo que todos passem por julgamento e sejam purificados com base na aceitação da obra de redenção, eles podem ser salvos. Se eu me agarrar à obra anterior de Deus, mesmo passando a vida lendo a Bíblia, eu não ganharei a verdade e a vida. Devo seguir os passos de Deus e aceitar a sua salvação nos últimos dias. Graças a Deus. Ao ver que Fang Min, enfim, tinha se convencido, eu fiquei bem feliz. Também vi que as ovelhas de Deus ouvem a voz de Deus. Não importa o quanto Satanás as perturbe ou quais noções tenham, elas aceitarão a verdade e virão para diante de Deus. Sim. Depois disso, Fang Min começou a ler as palavras de Deus e ir às reuniões. E aos poucos, sua saúde começou a melhorar. Graças a Deus. A irmã Li comungou muito para tratar as dificuldades e ideias de Fang Min, até ela ter certeza da obra de Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. Ela também me disse: quando você lia a palavra de Deus para mim, embora parecesse ignorá-la, eu estava ouvindo. E senti que as palavras tinham a verdade. Mas eu temia estar errada, então as negava. Agora entendo e estou disposta a aceitar. Que Graças bom, a graças Deus. a Deus. Quando vi que Fang Min tinha certeza da obra de Deus, fiquei muito feliz e bem comovida. Deus determina o momento em que cada pessoa volta para a casa de Deus. E se realmente confiarmos em Deus, podemos ver os seus feitos. Sim, graças a Deus. Mais tarde, Fang Min ofereceu espalhar o evangelho aos conhecidos dela. Depois de um período de cooperação, 14 pessoas aceitaram a obra dos últimos dias. Graças a Deus. Que bom. Sim. Com essa experiência de pregar o evangelho, eu vi os feitos de Deus. Nesse período, embora enfrentasse muitas dificuldades e às vezes tivesse recuado, experimentei como Deus usa isso para aperfeiçoar meu amor e minha fé. E me ajuda a ter mais verdade. Também vi como confiar em Deus e olhar para Ele é a maior sabedoria. Ótimo. Fiquei ainda mais determinada a pregar o evangelho. Graças Graças a a Deus. Deus.